Hello there, guys! Aqui estamos nós para a nossa última aula sobre o passado simples. E hoje vamos falar sobre irregular verbs. Irregular verbs são os verbos irregulares. Já falei várias vezes sobre eles durante as aulas, certo? Vou mudar minha câmera para cima e para baixo. Que são os verbos que não seguem a regra do ED no final. Eles são chamados de irregulares porque ele não tem uma regra definida. Alguns grupinhos podem seguir uma regra parecida, mas eu não vou passar para vocês regra nenhuma para esses verbos irregulares. Por quê? Os verbos irregulares, eles são muito chatinhos, digamos assim, para você classificar. Ah, não, esse daqui serve um grupinho pequeno, esse daqui... Então, eu iria passar um dia todo passando várias regras que vão se aplicar para 2, 3 verbos diferentes. Então, para ser bem sincera, é uma coisa mais de decorar. E com o tempo você vai decorando. Se você falar errado um verbo irregular, se você acabar fazendo o passado dele como se ele fosse um verbo regular, ninguém vai te julgar, sabe? Talvez te julguem um pouquinho, mas... tecnicamente, as pessoas ainda vão entender o que você quer dizer. E eu sei que não é o que todo mundo quer ouvir quando você vai estar aprendendo inglês, mas a parte mais importante é que as pessoas entendam o que você está tentando falar, certo? Porque se você tiver um amigo, ou uma amiga, ou alguém que você tem um certo nível de confiança e você esteja conversando com a pessoa, claro, se você quiser aprender inglês para uma questão de negócios, é importante que você aprenda bem certinho para não acabar passando um julgamento errado sobre a sua inteligência e tudo mais. Mas se você só quiser aprender inglês para você poder conversar com outras pessoas, que no caso foi o meu caso, eu queria aprender inglês para eu poder assistir séries e assistir filmes no idioma original, poder escutar música, entender a letra, coisas assim. O que importa é mais você entender e se fazer entender, certo? Então, não se preocupem em querer aprender todos os verbos de uma vez só, porque isso vai fazer só com que você acabe esquecendo ainda mais, certo? Por isso que a gente tem as aulinhas de verbo e a cada 2 verbos eu vou te passando já como que é o passado dele. Porque se você tentar aprender tudo de uma vez, você só vai acabar se cansando e às vezes se confundindo. Então... aqui temos o jeito normal da frase, afirmativa no caso, no passado simples, que é o sujeito, o verbo e o complemento. E lembrando que o único verbo da frase que é conjugado é o primeiro verbo, certo? Então, frase assim, você vai conjugar esse verbo aqui, que nem a gente já falou nas aulas anteriores. Então, I speak to her. Eu falo com ela, se for no passado. I spoke to her. Eu falei com ela. Spoke. Então, speak é um verbo que significa falar e é irregular. Então, speak se torna spoke. Aqui temos... não se preocupa muito, já vou passar de volta como que é bem certinho. Aqui, a regra do formato, tanto das perguntas quanto da resposta negativa, segue a mesma coisa das outras partes do presente simples. Mas é muito importante que você note aqui que o seu verbo principal, que aqui no caso é o speak, ele não muda em perguntas nem em respostas negativas. Por quê? Porque você já tem o did, que é um verbo auxiliar, mostrando que está no passado. Já está conjugado o did. Então, você não conjuga o outro verbo. Se você conjugar os dois, ele causa uma redundância. Que nem você falar que subiu a subida. Então, não precisa, certo? Vai estar errado se você conjugar os dois verbos. Então, did you speak to her? Então, did I spoke to her? Sim. Na afirmativa, resposta afirmativa. Na pergunta ficaria, did you speak to her? Que é, você falou com ela. E para negar, você vai falar I didn't ou I did not. De novo, o did tá aqui. Então, você não conjuga o speak, certo? I didn't speak to her. E aqui temos
uma listinha de verbos irregulares que ou a gente já teve aula sobre, ou eles são muito importantes. Normalmente a gente já teve aula sobre. Então, temos o primeiro verbo, que é o be. Be, o verbo to be, no passado, fica was, pro he, she ou it, e were, para os outros sujeitos, certo? Was and were. Agora, peço desculpa pelo barulho também. Hoje a rua tá que tá, não sei porquê. Temos o verbo have. Have, que é ter. No passado fica had. Had. Igual cabeça. Had. Temos o verbo go, que é ir. No passado fica went. Temos o get, que no passado fica got. O become, que no passado fica became. O eat, que no passado fica ate. E o cut. O cut é um carinha bem amigável que fica cut. Ele não muda. Então, aqui temos verbos que mudaram completamente, verbos que mudaram o final, verbos que mudaram só uma vogal, verbos que mudaram a ordem das suas letras e verbos que não mudam nada. Então, você não pode mesmo seguir regra nenhuma, eles são irregulares, você só vai ter que pesquisar. Então, aqui temos uma lista de verbos que eu vou passar para vocês depois a resolução. Mas eu queria muito que vocês dessem uma olhada, eu vou ler eles para vocês. Então, eu quero que vocês olhem, copiem e façam o passado deles. E daí só pra gente fazer uma correção depois, para não ser só eu passando a resposta. Então, seu exercício é ler esses verbos em voz alta e passar eles pro passado, certo? Então, o primeiro verbo, break. Break, quebrar. Buy, comprar. Buy. Drink, beber. Drink. Fall, cair. Fall. Hear, ouvir. Hear. Say, falar. Say. Leave, deixar. Leave. Make, fazer. Make. Mean, que é significar. Mean. Read, que é ler. Read. Sing, que é cantar. Sing. Sleep, dormir. Sleep. Think, que é pensar. Think. E understand é entender, compreender. Understand, certo? Então, eu espero que vocês pausem agora pra gente poder ir pra correção. Vamos lá. Break, aqui, ó. Break fica broke. Você tira o E, A e o K e coloca o Q, E. Broke. Agora, o buy fica bought. Esse R aqui tá errado, perdão. Fica bought, sem o R. Esse R não. Bought, certo? O drink fica drank. O feel, quer dizer, o fall fica fell. Fall, fell. O hear fica heard, só com um D no final. O say, você tira o Y, coloca ID, said. O leave, você tira o E, você tira o AVE, coloca FT, fica left. O make fica made. O mean, você coloca um T no final e fica meant. O read, ele se escreve igual, mas para você falar no passado, fica read. Você pronuncia diferente. Então, presente é read, passado, read. Read, read. Certo? Sing fica sang. Sang. Sleep fica slept. Slept. Think fica thought. Thought. E por último, o understand se torna understood. Certo? Lembrando que verbos irregulares têm uma lista gigante de verbos irregulares. Tem umas 3 páginas de... Se você fizer umas letras desse tamanho aqui, você consegue umas 3 páginas de verbos irregulares.
Então, não adianta você querer que se cobrar para aprender todos eles. O que importa é cada vez que você vai vendo um verbo, você, não, esse verbo aqui eu não conheço, você já pesquisa o passado dele. E assim você vai indo aos pouquinhos, certo? Espero que você tenha copiado. Espero que você tenha acertado ou corrigido esses verbos que eu te passei. Se quiser dar uma olhadinha nos verbos passados também das aulas anteriores, eu recomendo para relembrar o passado deles. Espero te ver na próxima aula. Espero te ver no aplicativo também para praticar com a gente. Então, por hoje é isso. Tchau!